A história de Moisés. Nos tempos antigos, em uma terra próspera chamada Egito, os descendentes de Jacó, conhecidos como israelitas ou hebreus, viviam como escravos sob o jugo do faraó. Por muitos anos, os israelitas haviam desfrutado de paz no Egito, desde que José, filho de Jacó, havia ocupado uma posição de destaque na corte egípcia. No entanto, um novo faraó ascendeu ao poder, um governante que não conhecia José e suas contribuições para o Egito. Esse faraó temia o crescimento da população israelita, acreditando que um dia eles poderiam se aliar aos inimigos do Egito e ameaçar seu poder. Por essa razão, ele impôs trabalhos forçados aos israelitas, obrigando-os a construir cidades e monumentos sob condições brutais. Apesar dessa opressão, os israelitas continuaram a crescer em número. Isso alarmou ainda mais o faraó, que tomou uma decisão cruel. Decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, jogados no rio Nilo. Este decreto mergulhou as famílias israelitas em um estado de medo e desespero, mas também despertou atos extraordinários de coragem. Foi nesse contexto que nasceu Moisés, um bebê que parecia destinado a algo grandioso. Seus pais, Amram e Joquebede, pertenciam à tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Quando Moisés nasceu, Joquebede ficou encantada com a aparência saudável e especial do menino. Determinada a protegê-lo, ela o escondeu em sua casa durante 3 meses, desafiando o decreto do faraó. No entanto, com o passar do tempo, tornou-se impossível esconder o bebê. Joquebede, então, elaborou um plano ousado. Ela confeccionou um cesto feito de papiro e o revestiu com betume e piche para torná-lo impermeável. Colocou Moisés dentro do cesto e o deixou entre os juncos à beira do rio Nilo, enquanto sua filha Miriam observava de longe. Naquele mesmo dia, a filha do faraó foi até o rio para se banhar. Enquanto estava lá, ela viu o pequeno cesto flutuando entre os juncos. Curiosa, pediu que uma de suas servas o trouxesse. Ao abrir o cesto, encontrou um bebê chorando. Embora soubesse que era um menino hebreu, a princesa foi tomada por compaixão e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Miriam, que estava por perto, se aproximou e sugeriu à princesa que chamasse uma ama de leite hebreia para cuidar do bebê. A princesa concordou e Miriam foi buscar Joquebede, a própria mãe de Moisés. Assim, Joquebede teve a chance de cuidar de seu filho por mais algum tempo antes de entregá-lo à filha do faraó. A princesa colocou o nome do menino de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu no palácio do faraó, vivendo como um príncipe egípcio. Ele recebeu uma educação excelente, aprendendo sobre cultura, ciência, estratégia militar e liderança. Era tratado como membro da família real, mas, em seu coração, sabia que era diferente. Ele nunca esqueceu suas origens como israelita e não conseguia ignorar o sofrimento de seu povo. Um dia, enquanto andava entre os trabalhadores israelitas, Moisés presenciou uma cena que o abalou profundamente. Um capataz egípcio estava espancando brutalmente um escravo hebreu. Indignado, Moisés interveio em um momento de fúria, matou o egípcio. Ele tentou esconder o corpo, enterrando-o na areia, mas a notícia do que ele havia feito rapidamente se espalhou. Temendo por sua vida, Moisés fugiu do Egito e foi para a terra de Midian. Midian era uma terra desértica habitada por pastores nômades. Lá, Moisés encontrou refúgio e recomeçou sua vida. Ele conheceu Zípora, uma das filhas de Jetro, um sacerdote de Midian, que o acolheu em sua casa. Moisés casou-se com Zípora e tornou-se pastor, cuidando das ovelhas de seu sogro. Por muitos anos, Moisés viveu uma vida tranquila, longe do luxo e da intriga da corte egípcia. Certo dia, enquanto pastoreava suas ovelhas no Monte Horebe, Moisés teve uma experiência extraordinária. Ele viu uma sarça em chamas que, embora queimasse, não era consumida pelo fogo. Intrigado, aproximou-se para ver mais de perto. Foi então que ouviu a voz de Deus, chamando-o pelo nome. Moisés, espantado, respondeu: "Aqui estou." Deus revelou a Moisés que ele havia ouvido o clamor dos israelitas e que havia decidido libertá-los da escravidão no Egito. Ele escolheu Moisés para liderar essa missão. Moisés, no entanto, hesitou. Ele alegou não ser eloquente e temia que os israelitas e o faraó não acreditassem nele. Deus, pacientemente,
Deu a Moisés sinais milagrosos para comprovar sua autoridade, como transformar seu cajado em uma serpente e sua mão saudável em leprosa e curá-la novamente. Além disso, Deus designou Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. Convencido, embora relutante, Moisés aceitou a missão e retornou ao Egito. Chegando ao Egito, Moisés e Arão foram ao faraó e transmitiram a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir." O faraó, porém, riu e recusou, dizendo que não reconhecia o Deus dos hebreus. Para demonstrar o poder de Deus, Moisés iniciou uma série de sinais e prodígios conhecidos como as 10 pragas do Egito. Cada praga era um golpe contra os deuses egípcios e uma demonstração do poder do único Deus verdadeiro. As pragas incluíram transformar a água do Nilo em sangue, a infestação de rãs, piolhos, moscas, a morte do gado, úlceras dolorosas, granizo, gafanhotos, escuridão total. Por fim, a morte dos primogênitos egípcios. Após esta última praga devastadora, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Moisés liderou os israelitas na jornada para fora do Egito, evento conhecido como o Êxodo. Eles partiram apressadamente, sem sequer esperar que o pão fermentasse, o que deu origem à celebração da Páscoa. No entanto, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir os israelitas. Quando chegaram ao Mar Vermelho, parecia que estavam encurralados. Mas Deus instruiu Moisés a erguer seu cajado, e as águas do mar se abriram, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Assim que chegaram ao outro lado, as águas voltaram e destruíram o exército egípcio. No deserto, a jornada dos israelitas foi longa e repleta de desafios. Eles enfrentaram fome, sede e conflitos internos, mas Deus providenciou para eles. Ele enviou maná do céu para alimentá-los e fez brotar a água de uma rocha. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, que estabeleceram os princípios morais e religiosos do povo de Israel. Apesar de sua fidelidade, Moisés cometeu um erro ao desobedecer a uma instrução de Deus. Por essa razão, ele não teve permissão para entrar na terra prometida. Antes de sua morte, Deus o levou ao Monte Nebo, de onde ele pôde ver a terra que havia sido prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés morreu ali, e sua sepultura nunca foi encontrada. Moisés é lembrado como um dos maiores líderes e profetas da história, um homem que desafiou impérios, conduziu seu povo à liberdade e estabeleceu uma aliança eterna entre Deus e os israelitas.